Aleluia! Uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, na presença de Deus, na presença dos irmãos, entrando aí na sua casa, no seu lar. É uma alegria muito grande, né? Queria cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor e dizer que é uma alegria e falar que oramos e esperamos que todos vocês estejam bem na sua casa, junto com a sua família, bem protegidos, né, contra esse coronavírus. Eu acho que agora é o momento da gente tomar mais cuidado ainda, porque nós estamos numa ascendente aqui em Lavras e nós gostaríamos de que todos fossem bem protegidos, né, como a pastora Ruth acabou de orar agora, que nenhum de nós possamos ser acometidos de uma maneira mais grave, que o Senhor nos livre dessa epidemia, dessa pandemia que está acontecendo. Amém? Eu gostaria de falar uma série de mensagens sobre a missão do Espírito Santo. Eu acredito que nós temos um pouco de uma concepção errada, uma ideia errada do Espírito Santo, e eu gostaria de estar ministrando durante várias mensagens minhas sobre o Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, só que nós, dentro da nossa caixinha limitada do nosso pensamento, a gente tem alguns conceitos errados sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de estar ministrando sobre isso para que nós possamos entender o que significa a totalidade da missão do Espírito Santo. Então, eu vou fazer uma série de mensagens sobre a missão do Espírito Santo e hoje nós vamos fazer o episódio 1, né? Como se diz, ser controlado pelo Espírito. Então, o tema dessa mensagem é a missão do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito. Eu gostaria de ler uma passagem que fica em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, que fala assim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 a 11. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, o pendor significa inclinação, propensão, por isso o pendor da carne, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal
por meio do seu Espírito que em nós habita. Aleluia. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela essa tua palavra. Pai, que nessa noite o Senhor nos revele as profundezas do teu Espírito Santo. Que nós não fiquemos apenas na casca, mas que nós possamos mergulhar profundamente, Pai, nas profundezas do teu Espírito, para conhecer a essência, para conhecer aquilo que o Senhor é, Pai. Aquilo que o Espírito de Deus, enviado de Deus por nós, para nós, enviado como um selo de garantia, quando Jesus subiu aos céus, e Ele prometeu, Ele falou, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar um outro Consolador, que estará sempre com vocês, ensinando vocês. Pai, que nós possamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Precisamos mais do Espírito Santo nesses últimos dias. Precisamos que o Senhor nos revele a pessoa, o caráter, Pai, toda a sua significância, todo o significado do Espírito Santo em nós, para que nós possamos andar segundo o Teu Espírito. Hoje nós vamos falar sobre ser controlado pelo Espírito. Pai, que os nossos corações estejam abertos para ouvir do Senhor, para sermos controlados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Hoje eu gostaria de abrir a mensagem através de uma historinha que o pastor Marcelo Jamal falou lá na internet. Eu gostei muito da ilustração que ele fez a respeito da missão do Espírito Santo. Antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês, o que vocês acham que existia antes de existir o mundo? Antes de existir tudo isso que nós conhecemos e de que nós não conhecemos, o que vocês acham que existiam? Difícil, né? Antes dos anjos existirem, o que vocês acham que existiam? No princípio, era somente Deus na Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivendo em perfeita harmonia. Até que veio a ideia de Deus falar, vamos criar vamos estender o nosso reino e vamos criar outros filhos nossos que vão ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus projetou a criação de todas as coisas, inclusive o homem, para que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Mas eu pergunto para vocês acham que Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer? Vocês acham que Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele sabe que todas as coisas que vão acontecer, todas as coisas, Ele é totalmente soberano e conhece todas as coisas? A resposta seria sim, Ele sabe. Então, antes de Deus criar o mundo e antes de Deus criar o homem, será que Ele já sabia que o homem iria pecar quando Deus criasse o homem? O que vocês acham? A resposta também seria sim. Deus sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria cair dentro dessa história toda do homem. Deus sabia. Então, mesmo assim, Deus resolveu criar o homem, sabendo que o homem iria cair? Vocês acham que sim? Que interessante, né? Deus sabia de todas as coisas antes. Deus conhecia o homem, Deus sabia o que é que o homem iria virar, quanto o pecado iria destruir toda a criação, Deus sabia, mas mesmo assim, Deus resolveu criar o homem e dar o livre-arbítrio para o homem. Antes mesmo da criação, ainda estamos pensando antes da criação. Imaginem vocês, numa conversa
entre Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. E Deus Pai começa a falar assim: Jesus, Espírito Santo, vem cá um pouquinho, vamos conversar entre nós três aqui, para ver o que nós vamos fazer. Nós vamos criar esse homem, mas esse homem vai cair, esse homem vai pecar, esse homem vai sair do nosso propósito, vai pisar feio na bola, ele vai cair da santidade, ele vai sair da posição de santidade. E aí, segundo a minha reta justiça, Deus falando, segundo a minha reta justiça, eu vou ter que matar esse homem, porque o salário do pecado é a morte. E vamos criar o homem assim mesmo? Vamos fazer essa criação mesmo sabendo que ele vai cair dali para frente? Imaginem vocês essa conversa antes da criação do mundo. E aí Jesus se levanta, Jesus fala assim: Pai, pode deixar, pode ficar tranquilo, porque eu vou ser o resgate, eu vou descer dessa minha glória, eu vou descer de todo esse resplendor que eu tenho, e eu vou lá para a terra, e eu vou dar a minha vida para esse homem morrendo nesse lugar, porque a tua justiça é a morte, então eu vou morrer no lugar do homem, e toda a culpa do homem pode ser colocada em cima de mim, papai. Pode colocar. E aí, então, toda a sua justiça vai ser resolvida em cima de mim. Imagina Jesus falando isso, né? E aí, então, Jesus pergunta para Deus Pai e Deus Espírito Santo e fala: olha, eu vou fazer um trabalho muito penoso lá, um trabalho muito forte, né, de restauração, de resgate do homem, mas quem é que vai continuar o meu trabalho? Aí o Espírito Santo chega e fala o seguinte: pode deixar, Jesus, essa parte é comigo, então eu vou trabalhar muito para que todo o seu trabalho não seja em vão. Todo o seu trabalho, todo o seu sacrifício, Jesus, que você fizer lá, que você vai morrer na cruz, você vai ser morto, eu vou dar continuidade e eu vou fazer com que todo esse trabalho seja validado e eu vou trabalhar para que o preço que você pagou lá na cruz não se perca e o homem seja resgatado. Que conversa bonita essa, hein? Antes mesmo de haver qualquer coisa, haver qualquer definição e qualquer criação, houve essa conversa no céu entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a partir dessa decisão de que eles iriam criar o homem e todo o universo, mesmo sabendo que o homem iria cair, foi que começou a criação, meus irmãos. E tudo isso está escrito em vários versículos da Bíblia. Em 1 Pedro 1, 19 e 20 está escrito: mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Antes mesmo da criação do mundo, o sangue de Cristo já estava valendo. Em Apocalipse 13, 8 diz assim: e adoraram todos aqueles que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em Efésios 1,4 está escrito assim: como também Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Ou seja, antes mesmo de nós existirmos, já estava arquitetado o plano da salvação do ser humano, em que Deus falou: vou criar, e Jesus falou: vou entregar a minha vida, e o Espírito Santo falou: eu vou resolver e eu vou levar esse seu trabalho, Jesus, até o final. Esse foi a missão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo já estava estabelecido antes das coisas começarem a existir. E é aqui onde eu gostaria de começar a falar da mensagem de hoje, falando da missão do Espírito Santo. Em Gênesis 1,
1 e 2, ele fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ele estava incubando tudo o que ia acontecer. Eu ainda não sei o que significa o Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque nesse primeiro tempo, em que não existia nada, não existia nem águas. Mas fica para uma outra vez, para nós entendermos isso. Mas a missão do Espírito Santo já estava determinada antes mesmo do homem vir a existir. Que seria o quê? Que seria que está escrito lá em João 14, 26. E ele, o Espírito Santo, vai ensinar vocês a guardarem todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. Era isso que o Espírito Santo iria fazer. Iria nos ensinar a guardar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. Em João 14, 16, quando Jesus fala, que ele rogaria ao Pai para ele mandar um outro Consolador, esse outro Consolador significa um da mesma espécie que eu. Um mesmo ser que eu, um igual a mim. Jesus está falando que o Espírito Santo é igual a ele. Existe uma palavra em grego que se chama paracleto, ou uma pessoa que defende e protege alguém, um mentor, um consolador, um ajudador ou conselheiro. Então Jesus falou, quando eu subir aos céus, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar esse outro Consolador, esse outro Paracleto, que vai te defender, vai te proteger, vai ser um mentor, vai consolar, vai ajudar e vai aconselhar vocês. Notem que esse versículo fala que um outro, ele é Paracleto. Então é interessante que, quando Jesus fala outro, é porque já existe um. E quem é esse um que já existia? Jesus. E é interessante, que Jesus também é o nosso Consolador. E é exatamente isso que aconteceu. Veja bem, pessoal, enquanto Jesus esteve aqui na terra, nós tínhamos um Deus lá no céu e um homem aqui na terra. Deus estava no céu e o homem, Jesus, estava aqui na terra. Mas quando Jesus subiu aos céus, meus irmãos, as coisas se inverteram. Um homem agora está lá nos céus, e Deus que estava lá nos céus está aqui na terra em forma de Espírito Santo, meus irmãos. Vejam o que aconteceu. É uma maravilha isso. Um homem está lá nos céus agora, um Paracleto está lá nos céus agora, intercedendo por nós junto ao trono da graça. Ele vive para interceder por nós, ele é o nosso advogado, ele fica o tempo todo mostrando o sangue dele que foi derramado para que todos os nossos pecados ali fossem completamente satisfeitos na justiça de Deus. E nós temos Deus aqui na terra, um Paracleto, que é o Espírito Santo, que nos consola, nos ensina, nos dirige e faz com que esse trabalho que Jesus teve aqui na terra continuasse até que Jesus volte novamente. Mas o que acontece? Muitas vezes, por causa da nossa pequenez de compreensão das coisas de Deus, a gente acaba reduzindo o Espírito Santo à manifestação de alguns dons. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não pode acontecer. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é falar em línguas ou profetizar, e nós estamos colocando o Espírito Santo dentro dessa caixinha, dizendo que é isso que é a manifestação do Espírito Santo, é isso que é o Espírito Santo. Achamos que o Espírito Santo é um ser que dá dons, e que se nós deixarmos esses dons na prateleiras guardados para eles serem usados quando a gente bem achar que seja interessante usar, isso já resolve a nossa vida. Isso está completamente
completamente errado. Não é assim que funciona. O Espírito Santo é uma coisa muito maior, e essa questão de dons é só a casquinha da pontinha do iceberg. Nós precisamos entender isso, e é isso que nós precisamos entender, nós precisamos conhecer agora esse iceberg inteiro chamado Espírito Santo. Nós precisamos conhecer as profundezas do Espírito de Deus. Não é nosso Espírito, é o Espírito de Deus que nós estamos falando. Então não é apenas umas manifestações de dons, manifestações sobrenaturais que nós estamos falando, mas nós estamos falando do Espírito de Deus. Nessa mensagem vai ser difícil eu esgotar toda essa ideia, mesmo porque eu também estou aprendendo ainda, né? Mas eu gostaria de caminhar juntos, para que a gente possa, nessa jornada, conhecer mais o Espírito Santo de Deus. Hoje vamos falar de uma pequena porção, de um primeiro aspecto da missão do Espírito, que é a vida controlada pelo Espírito. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, quem controla você? Quem controla? Nós vimos aqui, nesse texto que nós lemos de Romanos, capítulo 8, do versículo 4, 5, 6, 7, 8, vamos ler de novo? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, Paulo já começa a dizer que existem dois tipos de controle. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui, o apóstolo Paulo já começa a dizer, existem duas formas de ser controlado, uma segundo a carne e outra segundo o Espírito. Vamos continuar. Porque os que se inclinam para a carne, ou seja, andam na carne, cogitam das coisas da carne, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, aqueles que é controlado pela carne, andam segundo a carne. Aqueles que são controlados pelo Espírito, andam segundo o Espírito. Por quê? Versículo 6, a inclinação da carne dá para a morte. Então, aqueles que andam controlados segundo a carne, ele dá para a morte. Mas aquele que é controlado pelo Espírito, para a vida e paz. Versículo 7, por isso, aquelas pessoas que são inclinados para a carne, têm a inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aquelas pessoas que andam na carne não podem estar sujeito a Deus. Por quê? Porque no versículo 8 diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pessoal, gostaria de dizer aqui que o apóstolo Paulo só está falando uma coisa aqui. Que ele está falando que só existem dois tipos de controle. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Não existe um meio termo, um carne-espírito. Não existe isso. Paulo não está falando aqui que existe um meio termo, um híbrido, metade carne, metade espírito. Não existe isso. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Ou é um, ou é outro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo explica um pouco mais sobre essa questão. Porque ele fala assim que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, as pessoas que são controladas pela carne, não entendem o Espírito de Deus. Porque parece loucura. E não pode entender o que fala o Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, as pessoas que andam segundo o Espírito não precisam ser repreendidos, porque o próprio Espírito de Deus é que começa a controlar a nossa vida. E aqui eu gostaria de fazer entre parênteses bem grande aqui, que eu acho que nós estamos sendo enganados há várias e várias décadas sobre um conceito errado, que eu tenho começado a entender um pouco mais sobre isso, que é o conceito chamado crente carnal. Vocês já ouviram falar nesse conceito? Crente carnal. Teoricamente, crente carnal seria aquela pessoa que aceitou a Jesus e, portanto, supostamente já tem a salvação, mas prefere viver de forma infantil na fé, bebendo apenas o leite espiritual. Esse é o crente carnal. E a gente ouve bastante esse conceito, crente carnal. Mas, como eu falei, nesse texto de Romanos, em outros textos, não existe esse crente carnal. Não existe esse metade carne, metade espírito. Às vezes, esse crente carnal faz as coisas do espírito, e às vezes faz a coisa da carne. Parece loucura. Nós acabamos de ler em Coríntios, que fala que aquele que é da carne não consegue entender as coisas do Espírito, porque é loucura. E aquele que é carne não consegue entender as coisas de Deus. Só que a gente usa esse conceito chamado crente carnal, porque, na verdade, esse pensamento de crente carnal é uma ótima aceitação nessa era pós-moderna. O que é a era pós-moderna? Desculpa. Em que tudo pode ser relativizado, inclusive a fé e a forma como nós vivemos a vida cristã. Essa mentalidade de agora, essa mentalidade desse tempo pós-moderno, usa alguns argumentos do tipo assim: o que será que Jesus faria nessa situação? Olha só, a sutileza desse tipo de pensamento, dando a entender que Jesus tolerava qualquer tipo de coisa, tentando justificar as coisas que nós estamos fazendo errado, como se fosse justificável, e dizer, Jesus acho que perdoaria, Jesus acho que amaria, Jesus faria isso, Jesus faria aquilo. Fica relativizando as coisas de Jesus. Eu acho que Jesus deve estar pensando assim: meu Deus, eles estão colocando cada coisa na minha boca que eu jamais diria, jamais falaria. Mas as pessoas estão relativizando. As pessoas, os crentes carnais, entre aspas, estão querendo justificar a si próprios, porque não quer andar no Espírito, dizendo que, Jesus faria assim, Jesus faria assado. Eu quero fechar esse parênteses aqui, com uma pergunta. Se você acha que existe crente carnal, então por que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, versículo 15, vamos abrir lá, que fala o seguinte, Apocalipse 3, versículo 15, vocês vão ver o que Jesus fala. Essas são as palavras de Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és quente e nem é frio. Quem me dera fosses quente ou frio. Assim, como você é morno e nem é quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz assim, eu estou rico e abastado e não preciso de alguma coisa. E nem você sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Meu Deus. Isso saiu da boca de Jesus. Saiu da boca de Jesus. Para as pessoas da igreja. Saiu da boca de Jesus. Você não é nem quente nem frio. Você é esse crente carnal. Você é essa pessoa que uma hora diz que está na carne, uma hora diz que está no espírito. E aí você fica perambulando entre a carne e entre o espírito. Você é morno. Jesus fala assim, você é morno, quem me dera se você fosse quente ou se você fosse frio. Porque se você fosse quente ou frio, é fácil. Mas como você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Meu Pai, Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco. E nesse texto ainda de Laodiceia, Jesus fala assim, olha só a situação. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, mas ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus está fora da igreja. Jesus está fora da porta, batendo, dizendo assim, eu quero entrar. Meus irmãos, estamos vivendo nessa época agora da igreja de Laodiceia. As nossas igrejas estão repletas de pessoas. Mas essas pessoas são mornas. E Jesus está falando, estou a ponto de vomitar. Jesus está falando assim, eu estou fora da porta da igreja e batendo na porta da igreja e dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar ali, deixa eu entrar. Versículo 20 aqui de Apocalipse 3, fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ficamos num absurdo de dizer que nós louvamos a Deus, amamos a Deus, mas Jesus está fora da nossa casa. Fechar esse parênteses aqui só para dizer, existe crente carnal ou não? Voltando ao texto de Romanos 8, a gente pode ver que naturalmente a nossa natureza carnal é incontrolável. Gostaria de ler aqui em Romanos 8:8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É incontrolável, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E se nós quiséssemos controlar a carne com o nosso próprio esforço, nós vamos perder essa guerra com toda a certeza. Meus irmãos, não tem como a gente ganhar a guerra da carne através dos nossos próprios esforços. Não adianta. A gente vai perder essa guerra. A carne é tão forte que a gente vai perder. E isso Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, do versículo 19 até o 24. O que Paulo fala? E muitas vezes as pessoas usam esses versículos para se justificarem, para dizer, minha carne é muito fraca. Vamos ler. Porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou. Paulo termina assim, que infeliz o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão que a carne é incontrolável, a carne ele é imprestável, a carne fica o tempo todo falando, faço mal, faço mal. A gente quer fazer o bem, mas a carne fala, faço mal, faço mal, faço mal.
Mas, meus irmãos, uma boa notícia é que Deus, graças a Deus, Deus nos dá aquilo que Ele mesmo nos ordena. Eu vou repetir. Deus nos dá aquilo que Ele mesmo nos ordena. Qual que é a ordenação de Deus? Sede santos. Mas quando Deus fala sede santos, Ele não fala assim, homem, se vire, seja santo com a sua própria força. Não, Deus não é louco, Deus não é doido de falar isso. Seja santo com as suas próprias forças. Deus dá aquilo que complementa o mandamento dEle, a ordenança dEle. E o que é aquilo que Ele nos dá para nós cumprirmos a ordenança dEle? Isso começa no capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Essa é a salvação de Deus para nós. Ou mesmo, Paulo fica desnorteado por ele não conseguir viver uma vida de santificação. Mas quando ele olha para Romanos capítulo 8, versículo 1, ele fala assim, Deus me deu algo que eu possa viver segundo a ordenança de Deus. Deus não é doido de me dar uma ordenança e não nos capacitar. Qual que é a capacitação que Ele nos deu? No versículo 1 de capítulo 8 de Romanos diz assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É isso que Deus deu para nós. Deus deu a ordenança da santificação, mas ao mesmo tempo Ele nos capacitou com o quê? Com Cristo Jesus através do Espírito da vida, que nos livrou do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! Ou seja, ao mesmo tempo em que Deus ordena que andemos em santidade com Ele, Ele nos dá o seu Espírito, o próprio Espírito, aquele outro Consolador que nós já tínhamos falado antes, para podermos cumprir com aquilo que Ele nos ordenou. Então veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala. E só existe um jeito de vencermos a carne, é através do Espírito Santo. Para não sermos esse crente carnal, entre aspas, não existe isso, só existe um jeito de vencer isso. Um jeito de vencer a carne. Não existe a posição do meio. Ou você é carne, ou você é espírito. E só existe um jeito de vencer a carne, através do Espírito. Sermos controlados totalmente pelo Espírito Santo. Estarmos mergulhados no Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo não é aquela entidade que te dá dons, que fica escanteado na casa, esperando que nós usemos os dons para Ele se manifestar na presença dEle. Esse não é mais o Espírito Santo que fica lá, guardado na gaveta, ou guardado lá na estante, e você fala, hoje eu vou pegar o dom de oração, o dom de línguas, eu vou orar, ou eu vou pegar o dom aqui de profecias, eu vou profetizar, ou eu vou pegar aqui o dom de curas, eu vou pegar. Não, nada disso. O Espírito Santo começa a se fundir com você o tempo todo, e tudo o que você faz, e vive, e fala é do Espírito Santo. O Espírito e você são a mesma coisa. Começa a ficar assim, aí sim você está vivendo no Espírito e não na carne. Meus irmãos, minhas irmãs, temos que entender essa verdade. Temos que entender essa verdade de que o Espírito Santo não é aquela pessoa que você vai pegando na prateleira e vai escolhendo do jeito que você quer. Não é assim que funciona. E eu mesmo quero andar dessa forma. E eu ainda estou aprendendo a andar assim todos os dias. E todos os dias eu estou falando do Espírito Santo, eu quero andar com você. Anda junto comigo.
Fique sendo um só comigo. Eu quero ter prazer em andar com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Eu quero cada vez mais vencer a carne. E como é que a gente pode andar no Espírito o tempo todo? Aí eu digo, matando a nossa carne. Só existe esse jeito de andarmos no Espírito, matando a nossa carne. E isso não é o Espírito que faz. Isso somos nós que fazemos a nossa parte. O matar a carne é a nossa parte. Existe uma música antiga, do Ademar de Campos, que ele fala sobre matar a carne e considerarmos mortos ao pecado. Ele diz assim, vou tentar cantar. Porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado já não terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus, porque estais debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não terá domínio sobre vós, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Isso é um versículo. É um versículo. Considerai-vos mortos para o pecado. E aí, Deus e o ser humano agora começam a cooperar para a mortificação da nossa carne. Interessante isso, meus irmãos. Deus nos capacita, nos dá para aquilo que Ele ordena. Mas quando nós recebemos essa ordenança e nós começamos a agir, Deus e nós, juntos, começamos a andar para fazer com que isso aconteça, com que a nossa morte na carne aconteça. E com isso o Espírito Santo começa a dominar, a controlar a nossa vida. E sabe o que é melhor? Quando o Espírito Santo começa a dominar a nossa vida, nós temos vida e paz, como diz aqui Romanos 8:6, que nós lemos. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito, mas a inclinação do Espírito, o controle do Espírito dá para a vida e paz. Eu gostaria de encerrar aqui, deixando um desafio. Vamos deixar de ter essa vida cristã arrastada e vazia. Vamos deixar de ser esse morno que Jesus está a ponto de vomitar da boca dele. Nós temos lutas? Sim, muitas lutas. Mas agora nós sabemos que o próprio Espírito de Deus habita em nós. Ele é um conosco. Nós sabemos que o Consolador está dentro de nós e opera em nós. Não é mais aquele espírito que fica no canto da casa, ou que você deixa lá na prateleira para usar os dons quando você bem entender. Não, ele está dentro de nós e em nós para nos capacitar a vivermos uma vida espiritual, uma vida não carnal, uma vida de vitória em Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de fazer esse desafio. Quem gostaria de convidar o Espírito Santo para vir tomar conta totalmente da sua vida? Quem gostaria?
Gostaria que você dissesse, sim, eu gostaria. Quem gostaria de sair da morte para a vida? Eu gostaria que você dissesse, sim, eu gostaria. Convide agora Jesus vir morar dentro de você. Não seja incrédulo, mas tenha a vida transformada pelo sobrenatural do Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus que começa a morar dentro de nós. Não seja um crente carnal, isso não existe, isso é um engano, isso é um erro. Ou você é nascido da carne, ou você é nascido do Espírito. Um compete contra o outro, não existe possibilidade desses dois viverem juntos, meus irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. Não existe possibilidade. Vamos andar no Espírito, sendo controlado pelo Espírito o tempo todo. Nasça do Espírito agora. Jesus falou para Nicodemos, aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Importa-vos nascer de novo no Espírito. Ou você é carne, ou você é Espírito. Não dá para conviver. E comece a viver agora do jeito que Deus projetou você para viver. Desde lá do início, e Deus já tinha falado, eu vou criar o homem, mesmo que o homem esteja errado, ele vai cair, mas eu vou criar porque Jesus vai vir, vai redimir, vai ter a obra da redenção, vai ter a obra da salvação completa, e o Espírito Santo vai ser enviado depois, para que a gente continue essa obra. Gostaria de orar com você. Gostaria que você não se sentisse sozinho. Gostaria que o Espírito Santo de Deus habitasse em você. Assim como eu busco todas as manhãs, todos os dias, eu falo, Senhor, eu errei, eu sou um pecador, mas Espírito Santo habita dentro de mim. Nós vamos continuar essa sequência dessa série, Missão do Espírito Santo, nas outras pregações que eu fizer, mas eu gostaria que você, hoje, nesse primeiro episódio, convidasse o Espírito Santo para que falasse assim, Espírito Santo, eu quero viver uma vida plena, daquele jeito que o Senhor projetou para mim, nessa noite. O Senhor projetou para mim, para que eu pudesse estar diante do Senhor. Vamos orar juntos? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu gostaria que o Espírito Santo falasse com você. O Espírito Santo vai falar com você. Como é que você está vivendo? Quem controla você? A carne ou o Espírito? Não existe meia carne ou meio Espírito. Não existe. Isso é um erro. É um erro. Não existe crente carnal. Não existe. Ou você é controlado pela carne, ou você é controlado pelo Espírito. Quem controla você? Deixe o Espírito Santo falar na sua vida. Deixe o Espírito, nesse momento, entrar na sua casa, entrar no seu pensamento, entrar no seu coração, entrar dentro do fundo de você agora e dizer, quem controla a sua vida? E se não é o Espírito, abra as portas. Abra as portas, assim como está escrito em Apocalipse. Abra as portas e deixa Jesus entrar. E deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar dentro de você para controlar você completamente. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos começando a entender as profundezas do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é apenas uma casca, não é apenas uma caricatura de uma vida cristã, mas é uma vida cristã profunda, é uma vida cristã lá no fundo. Nós queremos estar andando e entrando cada vez mais fundo, cada vez mais perto do Senhor. Queremos estar conhecendo as profundidades do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, nos ensina a entender, ensina, Pai, nos
ajuda a entendermos a profundidade do Teu Espírito Santo, para que nós, Senhor, vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Nós não queremos, Senhor, ter esse estereótipo de dizer que o Espírito Santo é aquele Deus esquecido, aquele Deus menor que fica encostado na nossa casa e que nos dá dons e que nós usamos esses dons ao nosso bel prazer. Não é assim. Deus quer nos controlar completamente, inteiramente. Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações agora, para que nós sejamos controlados inteiramente através do Teu Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor, nos dê esse entendimento, nos dê essa palavra, nos dê essa vida que há no Espírito Santo. Nós não queremos, Senhor, mais andar segundo as nossas próprias vontades e nossas próprias carnes, mas queremos andar segundo o Espírito Santo de Deus, e nos ensina o que é isso no nosso dia a dia, nos ajuda a matarmos a nossa carne todos os dias, nos ajude, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque aquilo que o Senhor ordenou, o Senhor nos completa, o Senhor nos dá aquilo que o Senhor nos ordenou, e também o Senhor faz, Senhor, com que nós sejamos capacitados e nós também estejamos trabalhando juntos com o Senhor, para que aquilo que o Senhor ordenou, nós também possamos trabalhar juntos, e essa combinação, essa parceria entre nós e o Senhor, é que faz com que nós possamos viver uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. Pai, eu peço que nessa noite o Senhor venha visitar cada lar, cada pessoa, cada família que nos ouve, e o Senhor possa transformar a vida dessa pessoa, desse lar. E aquelas pessoas que ainda não sabem se vivem na carne ou no Espírito, o Espírito Santo de Deus toca no profundo do coração, para que essa pessoa tenha uma clara distinção de que se está vivendo na carne ou no Espírito, e possa tomar uma decisão. Aqueles que tomarem uma decisão agora, eu gostaria de orar também com você, tomando essa decisão. Repete essa oração comigo. Pai, obrigado porque eu entendi o que é viver na carne e viver no Espírito. Eu não quero viver na carne. A carne é inimiga de Deus. A carne vai contra Deus. Não é possível eu viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Ou eu sou controlado pela carne, ou eu sou controlado pelo Espírito. Eu agora decido ser controlado pelo Espírito e ganhar a vida eterna. A vida que Jesus nos deu naquela cruz. Eu decido agora ganhar essa vida do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos encerrados mais esse culto de quarta-feira, e eu desejo a vocês que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Até a próxima.